Agora, você falou, vamos voltar ao núcleo subtalâmico e DBS. Tá. Você falou de energia, estímulos ionizantes, você falou de estímulo elétrico, você falou de estímulo... Explica pra gente o que é DBS, que tipo de corrente é a DBS e o que você espera de um paciente quando você instala um DBS nele. Primeiro, aquilo que o Edson falou, o DBS é feito em pessoas com Parkinson, falando especificamente de Parkinson, no qual a levodopa melhora. É um efeito contínuo. DBS, de inglês Deep Brain Stimulation, é estimulação cerebral profunda, ou seja, uma estrutura que é profunda dentro do cérebro, que você vai colocar um sistema que vai conduzir uma corrente elétrica modulada, controlada, gerada por um gerador de pulsos, tipo um marca-passo. Que tipo de energia é? Elétrico. É uma estimulação elétrica da região. Só que, se você gera uma estimulação acima da frequência e da intensidade com que os neurônios estão disparando, eles param de disparar. Ah, olha só. Então você faz uma interrupção elétrica temporária de um estímulo, de uma função elétrica dos neurônios que é anormal ou aberrante ou desorganizada ou doente. Então, o Deep Brain Stimulation, assim, durante se achou que era somente estimulação, não. Você faz também uma interrupção elétrica. Em algumas estruturas, a gente faz, em outras condições, em outras doenças, um estímulo que você fortalece o efeito daquela região e, com isso, aquela região passa a atuar de forma mais adequada para a necessidade da pessoa. Agora, o DBS é estimulação através de um sistema implantado, com polos intercalados com sistema de isolamentos, 4, 8 contatos que podem ser anulares ou contatos que podem ser segmentados para poder permitir que você coloque uma corrente mais para um lado ou mais para o outro. Mas a intenção é você abranger com essa corrente elétrica com uma determinada frequência mais alta, geralmente a gente utiliza frequências acima de 100 Hz, com uma corrente elétrica que vai inibir o funcionamento daquela região, mas você vai moldar a corrente elétrica, a anatomia da pessoa. Então, é um sistema que é implantado nessa região. A vantagem é que pode ser implantado bilateral, porque você pode modular a corrente elétrica de forma diferenciada entre um lado e outro. Normalmente você faz em 2 lados, então. A Parkinson, sim, porque a doença é sistêmica. Existem algumas condições, como, por exemplo, procedimentos ablativos, como com ultrassom de alta intensidade, que tem a sigla de HIFU, que você faz uma ablação porque é um processo de interrupção, para poder melhorar aquela função. Você espera o cérebro se adaptar, depois pode repetir numa estrutura similar a essa, ou então meio que conectada a essa do outro lado, para poder melhorar globalmente. Mas o DBS, geralmente, a gente planta dos 2 lados ao mesmo tempo, para melhorar os sintomas. Tem que lembrar, assim, mesmo que a pessoa tenha um tremor, por exemplo, o sintoma do Parkinson, você tem um tremor, um sintoma predominante de um lado, mas você tem sintomas globais. Ah, entendi. A doença é global. A doença Só que aí tem um detalhe, assim, a grande vantagem das cirurgias de interrupção é que você dá independência para o doente. Porque quando você coloca um marca-passo como esse, a gente costuma dizer que o doente casa com o médico. Porque ele tem que, com uma certa frequência, claro, depois vai se tornando mais espaçado, mas durante um tempo ele precisa ir moldando aquela estrutura com estímulo até chegar na programação ideal para ele. E algumas vezes, quando você faz o procedimento ablativo, você já faz a ablação. Você fez aquela interrupção, você fez. Quer dizer, o resultado é aquele. O resultado é aquele, o efeito colateral é aquele, mas assim, ele pode flutuar ao longo do tempo. Voltando a falar palidotomia, o grande questão da palidotomia é que a resposta da palidotomia é a longo prazo. Por quê? Porque quando você faz uma desconexão no globo pálido, você inicia um processo de desconexão de outras subestações. Você modifica todo um circuito. Por isso que, às vezes, o resultado de uma palidotomia, você vai construir 6, 9 meses, 1 ano depois, às vezes, da cirurgia. O resultado maior.
E o procedimento de palidotomia tem a vantagem de que dá independência. Fez o procedimento, o paciente não tem um aparelho implantado. Fez o procedimento, acabou, não teve efeito colateral. Alguns acompanhamentos, ajustar a medicação. Mas não muito como o DBS. Com o DBS. DBS, sim, DBS. Mas o DBS tem a grande vantagem que você melhora sistemicamente a pessoa. E tem um resultado maior sobre o tremor. Sobre tremor, todos os sintomas. Sobre tremor, rigidez, bradicinesia. Porque tem uma coisa, dor, por exemplo, uma coisa que a gente esquece, às vezes, de citar. O doente com Parkinson tem muita dor. Tem mais pessoas que têm Parkinson e têm dor lombar do que tem Parkinson e tem tremor. Dor é um sintoma mais frequente em Parkinson do que tremor. E o DBS melhora também a função de dor, porque melhora essa performance muscular de forma global. Você está falando então que o DBS é mais abrangente do que a palidotomia? Assim, ela é mais abrangente do que a palidotomia, porque o núcleo subtalâmico converge um monte de informações, inclusive informações que vêm do globo pálido. Entendi. Tem um feixe de nervos que sai de lá, a ânsia lenticular, né? Verdade. Lembra? A ânsia lenticular que sai do globo pálido e que vai para o núcleo subtalâmico. Então, lá converge também funções que vêm do cerebelo, informações que vêm da medula, informações que vêm do núcleo rubro. Olha a quantidade de estruturas envolvidas no núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico hoje é mais utilizado para DBS por causa da quantidade de informações que você consegue modificar de uma vez só. Agora, quando que você opta pela palidotomia e quando você opta pelo DBS? Quais são os critérios? Se você tem um sintoma unilateral, de um lado só. De um lado só. Se você tem uma predominância de sintoma de um lado só. Se você precisa modificar a função de um lado só, porque essa pessoa tem um sintoma de Parkinson muito assimétrico. A pessoa tem que tomar muita medicação para poder melhorar a rigidez, a bradicinesia, até o tremor de um lado só. Se você reduzir esses sintomas de um lado, a quantidade de medicação que essa pessoa vai ter que tomar é menor. Então, e a palidotomia tem a vantagem que depois de passar dessa primeira fase de reformulação do circuito, você pode fazer do outro lado. Podendo melhorar cronicamente, sem nenhum implante, e sistemicamente. O que aconteceu é que, com o surgimento do DBS, assim, o DBS surgiu no mundo, o professor Raumarino já fazia DBS, implante de estimulação de córtex do cerebelo, acho que em 1979, 80, né, para tratar a epilepsia. Verdade. Eu lembro de até ter visto já alguns filmezinhos de raio-x e descritivos lá no IPQ. E o que acontece é que 1987 foi assim, a primeira marca com relação ao DBS quando ela começou a se tornar mais viável, porque inclusive os equipamentos melhoraram. Segundo, em 1995 o DBS foi liberado pela agência reguladora americana para implantar no globo pálido interno para tratamento da doença de Parkinson, e da distonia e das discinesias. Depois, em 2002, para núcleo subtalâmico, e aí hoje é utilizado para epilepsia, para toque, para ataxia, para tremor essencial, tremores sintomáticos e doença de Parkinson. Então, o paciente que tem condições de ser assistido porque mora perto, porque exatamente o que você falou, uma pessoa que mora no interior do Amazonas, que não tem condições financeiras, que vai pegar um barco, vai levar 2 dias de barco para poder chegar a Manaus, por exemplo, para conseguir pegar um avião para poder vir para cá, fica difícil você fazer você tem que ter um acompanhamento mais de perto. Mais de perto. Então, esses procedimentos de interrupção de via são muito eficientes e podem ser utilizados nesse tipo de doente. Como é que é a cirurgia, Kleber? É uma cirurgia de DBS. Como é que é? Ela é uma cirurgia de etapas. A programação prévia, você precisa ter exames de imagem que possam ser corregistradas
né? De preferência, algumas sequências próprias de ressonância magnética que delimitam bem as estruturas, digamos, do núcleo subtalâmico. E aí, com essas informações, o doente é colocado um arco fixo na cabeça desse doente. Aí ele faz uma tomografia. Vai falar assim, mas por que a tomografia se você tem uma imagem na ressonância muito melhor do que na tomografia? É porque a ressonância magnética dá precisão de estruturas e uma quantidade imensa de informações que você pode extrair dela, mas ela não tem precisão espacial. A orientação espacial é fundamental, você fazer a tomografia. E a estereotaxia é isso, é você localizar um ponto no espaço. É como se você for a chaga de Shackleton, acho que vocês já ouviram falar dessa história, que ele saiu da Antártida com um barquinho à vela e o sextante ele tinha que acertar uma ilha ali, no meio do oceano. Se você calcula a ilha 1 grau para a direita ou para a esquerda, você não acerta a ilha, você vai embora, né? Você vai embora do oceano, você morre no meio do oceano. Não, né? E tem um detalhe. É assim, o sextante, eu acho. Exato, né? E essa questão do sextante é importante porque, assim, se você erra meio grau, o teu erro vai aumentando a partir do momento em que você vai se afastando do ponto de referência que você criou. Sabe o que é fascinante na cirurgia funcional? É a possibilidade de você... Você tem que juntar uma série de informações de conhecimentos, de física, de matemática, de elétrica... E navegador, de mecânica, né? Então, quer dizer, a tomografia ela é fundamental para você acertar o alvo. Uma vez que você tenha o alvo lá, como é que você faz? Aí você escolhe uma trajetória, para a trajetória evitar, por exemplo, você passar por uma artéria ou por uma veia que pode aumentar o risco de sangramento. Você faz uma trajetória para evitar passar por certas estruturas que, se você passar um elétrico ali, a própria impedância elétrica, mesmo que ele esteja protegido, a simples existência de uma impedância elétrica pode modificar o funcionamento de uma estrutura. Então, por exemplo, a gente evita passar pelo putame porque o doente pode apresentar depois distúrbios comportamentais. Então, você escolhe uma trajetória viável e conduz essa trajetória. O seu eletrodo ali, até né? lá. Só que existe pegando de novo essa informação, assim, esse dado, essa é uma situação bastante interessante que é igual à física quântica. A física quântica é o seguinte, a física quântica diz que quando você observa um objeto, você já modificou aquele objeto. Então, a gente está observando os objetos, colocando os núcleos, colocando um fio elétrico nele. Então, a gente sabe como é a deturpação daquele núcleo com um fio espetado lá, com um fio colocado lá. O que acontece? Quando a gente faz esse estudo, a gente percebe as alterações que aquela estrutura tem. E com isso você consegue encontrar qual a melhor posição de um implante definitivo para você gerar um campo elétrico que cubra aquela região e que vai melhorar as funções que a pessoa precisa para poder conseguir viver melhor com a sua doença. Isso num espaço de 3 milímetros? 3, 4, 6 milímetros no máximo, né, o espaço de estudo. Isso significa que quando nós implantamos um eletrodo num núcleo, nós, ao criarmos um campo elétrico local, nós estimulamos tanto aquele núcleo onde o eletrodo está, a ponta do eletrodo está, como núcleos adjacentes. Por isso que, depois da cirurgia, a regulação de que tipo de corrente elétrica, com qual intensidade, etc., é tão importante ao longo do primeiro ano, porque é nesse momento em que o especialista em neuromodulação, que é o neurocirurgião que implanta, e alguns neurologistas especializados em neuromodulação, assim como o neurocirurgião especializado em neuromodulação, ele vai ajustando os parâmetros físicos do eletrodo para poder beneficiar o paciente, estimulando não somente o núcleo subtalâmico, como núcleos adjacentes. Vai criar um ambiente. Sim. Agora me fala uma coisa, esse fio com esse eletrodo que você posicionou, você estudou, como você falou lá anteriormente, você estudou exatamente o lugar onde você tem que colocar na cirurgia, né? Você faz o estudo neurofisiológico para personalizar a locação. Ele é ligado a um gerador? Como é que é isso? Explica aí pra gente. Primeira coisa, esses sistemas não são wireless. Eles têm o fio, o contato,
dentro de uma capa revestida de um material inerte e isolante. Eles são pequenininhos, eles medem 1,25 milímetros de diâmetro. E eles são passados por baixo da pele, por baixo mesmo, bem por baixo mesmo. Não pode ser passado na pele, porque senão ele pode machucar a pele, ou então qualquer machucado na pele pode expor. Pode expor. Então ele fica por baixo da pele. É feita uma conexão aqui para poder proteger, um cabo de extensor, e o gerador é colocado geralmente abaixo da clavícula. Debaixo da pele aqui na clavícula. Tudo embaixo da pele, tudo totalmente implantado. Tá. Nada superficial. E o interessante é que nós implantamos geralmente no lado direito, deixando para o paciente, se um dia o paciente precisar de um marca-passo cardíaco, eles estão acostumados a implantar no lado esquerdo. Então você deixa o espaço para se precisar do marca-passo, tá lá livre a área. Me fala outra coisa, por exemplo, você implantou, né? Você falou na palidotomia, leva alguns meses para criar. O DBS, você tem melhora depois da cirurgia? Como é que funciona isso? O paciente já percebe que ele está melhor ou ele vai melhorar com o tempo também? Tá, vamos falar com porcentagens. 85% das pessoas têm uma importante melhora nos primeiros dias. Mas é uma melhora que depois ela se desfaz. Porque ele vai ter a melhora do súbito implante daquela região. Por exemplo, ele leva 30 anos desenvolvendo a doença e de repente você implanta ali um sistema elétrico que modifica tudo isso. Então ele vai melhorar muito. Ele vai ficar feliz nos dias seguintes. Só que depois ele fica triste, em torno de 3 a 4 semanas, porque o efeito vai passando. Esse primeiro efeito é o efeito da colocação. Esse efeito vai passando. Aí depois, esse efeito de melhora vai ser feito com a reprogramação, como ele falou. E essa reprogramação é feita em consultório e mudando os parâmetros até se atingir o melhor parâmetro para ele. Qual o tempo de reprogramação? Assim, a fase mais aguda, mais intensa, então de uns 4 meses. 4 meses. Quer dizer, você tem que preparar muito bem o paciente antes da cirurgia, ele tem que saber. Porque ele tem uma melhora, ele cria uma expectativa e piora e reprograma e melhora. Ou seja, o paciente sai do centro cirúrgico, com o gerador desligado, né? Sai com o gerador desligado e, na maioria das vezes, sai com o gerador desligado e o paciente já pode apresentar alguma melhora, mas não por causa da corrente elétrica, e sim por causa do estímulo. O professor Manuel sempre fala isso, por causa do estímulo. Qualquer coisa que a gente faça no cérebro, por exemplo, der um chacoalhão no cérebro, os circuitos neurais passam a funcionar diferente. Né? Isso, por exemplo, um paciente com tumor cerebral e que tem a doença de Parkinson. Nós vamos lá, operamos o tumor cerebral e, portanto, nós modificamos transitoriamente o funcionamento dos circuitos neurais porque nós tiramos um processo expansivo no cérebro, mesmo que aquele processo expansivo não tenha relação com as vias neurais da motricidade. O paciente dá uma melhorada. Então, a colocação do eletrodo provoca modificação fisiológica local que faz com que o paciente se sinta. O paciente pode falar para o cirurgião, mas eu estou melhor. Isso daqui deve ser a corrente elétrica. E muitas vezes o cirurgião não ligou ainda. Está até desligado. Isso, está desligado. Então, essa melhora não vale ainda. Não vale como melhora verdadeira. Porque qualquer chacoalhão no cérebro dá uma melhora. Né? Aí, depois de semanas a meses, dependendo do paciente, aí o neurocirurgião, o especialista em neuromodulação ou o neuroclínico especializado em neuromodulação passa a ajustar a corrente elétrica, aí sim começa todo o ajuste.